Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu vi um vídeo no final da semana passada onde um pastor falava que um certo alguém chegou para ele e disse: pastor, por que o senhor não vai atrás de fulano que se afastou? E ele disse: é porque fulano não é uma ovelha perdida, é um filho rebelde. Em outras palavras, para esse pastor, um filho rebelde não tem direito de perdão, né? E ele continuou por alguns instantes nessa toada e um pouco mais à frente no vídeo ele fala que a ovelha perdida não tem nada a ver com o filho pródigo, pois são duas coisas distintas, adversas, antagônicas. E eu estou passando aqui, por meio a esse vídeo, para falar um pouco sobre este assunto. Não o assunto do pastor em si, do que ele falou em si, mas falar um pouco sobre este assunto da ovelha perdida e do filho pródigo, se de fato tem ou não tem a ver. Então nós vamos fazer aqui uma rápida hermenêutica desse texto para ver se de fato tem a ver ou não tem a ver uma coisa com a outra, ok? O capítulo que trata dessa história é o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Teólogos classificam o capítulo 15 de Lucas como o capítulo dos achados e perdidos. Afinal de contas, o capítulo 15 de Lucas fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, que não deixava de ser alguém perdido, né? Até que ele caiu em si, retornou para a casa do pai, se arrependeu do que fez e se achou. Enfim, quando Jesus trata da parábola do filho pródigo, antes de falar da parábola do filho pródigo, Jesus vai fazer algumas perguntas dando exemplos, né? A primeira pergunta que Jesus faz ali é: qual é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto, volta atrás, né, ou volta após a perdida, a ovelha perdida, e encontrando-a, coloca em seus ombros e com júbilo regressa e chama os amigos, os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E Jesus disse: assim eu vos digo, de igual modo, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Jesus dá continuidade dizendo: ou qual mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma, acende a candeia, a lamparina, a lâmpada, né? Pega a vassoura e varre a casa com diligência, e achando-a, reúne as vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha dracma perdida. E Jesus, no versículo 10 do capítulo 15, ele diz: assim, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E só então ele começa a falar sobre o filho pródigo. O filho pródigo, que você conhece essa história, né? Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, do versículo 11 a seguir. É o filho mais novo. O pai tinha 2 filhos, né? O mais novo reivindica o direito da herança, o pai dá, e ele vai para uma terra longínqua, uma terra estrangeira, distante. Gastando tudo quanto tinha, foi apacentar porcos para um homem fazendeiro da região. Estava um certo dia com bastante fome e ele disse: eu aqui pereço de fome, os empregados do meu pai têm abundância de alimento. Eu vou voltar até o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém me aceita como um de teus servos, de teus trabalhadores. E ele faz isso. E quando ele retorna para a casa do pai, o texto diz que o pai, avistando-o de longe, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não olhou para a condição do filho. Estava rasgado, maltrapilho, sujo, fedendo. Mas nada disso que o filho estava evitou, ou por que não dizer, serviu como um empecilho, como um impedimento para que o pai abraçasse-o e o beijasse. O pai não olhou para a condição do filho. Por quê? Porque o pai não deixou o orgulho de pai traído falar mais alto do que o sentimento que ele tinha para com o seu filho. Matou um bezerro cevado, reuniu os amigos, os vizinhos, a exemplo do pastor que fez uma festa quando encontrou a ovelha perdida, a exemplo da mulher que fez uma festa
quando encontrou a dracma perdida, o pai dá uma grande festa. Quando caiu o crepúsculo, o irmão mais velho retorna para a casa do pai, do campo, do trabalho, e quando ouviu a festa, perguntou o que estava acontecendo. Alguém diz: o teu irmão mais novo voltou e teu pai matou o bezerro cevado. A palavra cevado é preparado, ou seja, o pai já esperava o regresso do filho. O bezerro já estava pronto, preparado para ser morto, para a comemoração do regresso do filho. Enfim, o pai sai até fora da casa e diz: entre, vamos comemorar porque o teu irmão que estava perdido foi achado. Estava morto e reviveu. Mas o irmão se recusou a adentrar na casa e comemorar o regresso do seu irmão mais novo. Aqui eu pergunto, será que de fato o filho pródigo não tem nada a ver com a ovelha perdida? Se engana quem pensa isso. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas trata-se de uma única parábola, que é a parábola do filho pródigo. A história da ovelha perdida e a história da dracma perdida é, na verdade, a introdução da parábola do filho pródigo. Jesus estava pregando para publicanos e pecadores, versículo 1 do capítulo 15. Logo em seguida, chega dois grupos, ou por que não dizer, duas oligarquias que compunham a cúpula judaica, a saber, os fariseus e os escribas. Aqueles que se consideravam o suprassumo da religião, o pseudos santarrões, né? E quando esses fariseus e escribas viram Jesus pregando para publicanos e pecadores, que eram dois grupos que eram tratados com extremo menosprezo pelos fariseus e escribas, eles olham e julgam Jesus de uma maneira má, quando dizem: este se assenta e come com pecadores. Foi exatamente quando Jesus ouviu essa palavra saindo da boca dos fariseus e dos escribas que ele começa a perguntar: qual é o homem que, tendo 100 ovelhas? Enfim. Então a ovelha perdida, para encurtar a história e encerrar aqui, a ovelha perdida é, na verdade, a representatividade, a priori, do filho pródigo. A dracma perdida é a representatividade, a priori, do irmão que nunca se ausentou da casa do pai. A ovelha perdida representa o pródigo, que não perdeu seu valor por ter se ausentado da casa do pai. Perceba que a ovelha estava perdida, mas em momento nenhum o texto deixa de chamá-la de ovelha. Independente de estar perdida ou não, o texto continua chamando de ovelha. O que significa dizer é que o fato de estar perdida não inibia o fato de que ela continuava sendo uma ovelha. Primeiro ponto. Então o fato do filho pródigo haver se ausentado da casa do pai não inibia o fato de que ele, mesmo estando longe da casa do pai, ausente da casa do pai, continuava sendo filho. Então a ovelha perdida representa o filho pródigo. Porém, a dracma, que é um valor, uma moeda do tempo de Jesus, representa o irmão mais velho, que nunca se ausentou da casa do pai. Contudo, mesmo estando dentro da casa do pai, estava perdido. Só que a ovelha perdida não representa apenas o filho pródigo. A ovelha perdida representa principalmente os publicanos e os pecadores. E Jesus Cristo é bem claro quando encerra o assunto da ovelha perdida ao falar: em verdade eu vos digo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. A dracma perdida não representa apenas o filho mais velho, o irmão mais velho do pródigo, que estava dentro de casa, mas estava perdido. Mas a dracma representa principalmente o grupo dos fariseus e dos publicanos.
Aqueles que estavam todo dia, cotidianamente, verossivelmente, dentro da casa do Pai, templo e sinagoga. Contudo, embora os fariseus e os escribas vivessem dentro da casa do Pai, eles eram a dracma, que estava dentro de casa, mas estavam perdidos. Então está claro aqui, e eu espero que você tenha aprendido, que aqui a ovelha é a representatividade do filho pródigo. A dracma é a representatividade do irmão que não saiu da casa do Pai. Mas principalmente a ovelha perdida representa os pecadores que estão longe da casa do Pai. Mas a dracma que está dentro da casa do Pai representa o pseudos santarrões, daqueles que se consideram o suprassumo da religião, daqueles que se julgam ser melhor do que todos. Aprenda uma coisa: não coloque bloqueio para impedir de quem está fora entrar na casa do Pai, porque quem está fora tem o mesmo direito que eu e você tem, que é o direito de se relacionar com o Pai. Não impeça do sangue lavar aqueles que já foram lavados. Não tente impedir. Não seja como o irmão do pródigo, que fica em desconforto e não quer comemorar pelo retorno do pródigo. Se Jesus, que é Jesus, nunca excluiu ninguém, quem somos nós para excluir? Você se lembra qual foi a última atitude de Pedro antes da morte de Jesus? A última atitude de Pedro antes da morte de Jesus foi traí-lo, foi negá-lo por 3 vezes, com juramento, dizendo: não conheço, não conheço, não conheço. E a primeira atitude de Jesus após ressuscitar foi falar para Maria Madalena: vai até os discípulos, fala para eles que eu ressuscitei, e avisa a Pedro que eu o chamo. Trocando em miúdos, Jesus estava falando: diz para Pedro que ele me deu legalidade para que eu não quisesse mais que ele fizesse parte, mas fala para ele que ele ainda faz parte do projeto. Jesus não exclui ninguém. Então, quem é esses pastores para dizer que alguém é um filho rebelde, se o pai, que é o pai, aceita sem olhar para a condição? E eu termino aqui dando um conselho. Vai estudar, irmão, pregador, pastor, para não ficar falando besteira em cima do altar. Eu dou outro conselho. Vai estudar, meu irmão, para não ficar comendo tudo aquilo que te dão, porque quem não estuda é enganado por qualquer palavras que não tem ligamento com a verdade sagrada. Aprendeu?